Bom dia para você que nos acompanha nessa quarta-feira, dia 29 de março de 2023. A gente dá sequência então à nossa programação aqui no Notícias Agrícolas e o nosso destaque agora é previsão do tempo. E para conversar com a gente então mais uma vez, eu convido o Francisco de Assis Diniz. Seja bem-vindo, Assis. Bom dia. Bom dia, Virgínia. Bom dia, os ouvintes da Notícia Agrícola, tudo bem? Vamos lá então, Assis, o que você me traz de novidade, o que aconteceu nos últimos dias? Vamos começar entendendo como é que se comportou o tempo até aqui, né? Vamos lá, Virgínia. Bom, na região sul, começando, tá vendo esse mapa aí dos acumulados de chuva dos últimos 5 dias do Sim, IMET, né? estamos sim. No Rio Grande do Sul teve algumas chuvas ali, um pouco considerado lá na parte sudoeste, onde passou uma frente fria na região sul, né? Chegou até a região sudeste. Teve algumas chuvas também pegando mais ali entre São Paulo, Rio de Janeiro e também o sudeste de Minas, não aparece ainda bem aí, mas teve uma chuva um acumulada melhores aí. No Rio Grande do Sul teve chuvas aí variando de 30 a 40 milímetros em algumas áreas, né? Mas onde ficou mesmo o destaque da chuva foi continuando a chuva lá do Mato Piba como um todo, né? Também lá no semiárido nordestino, né? Então, que a gente vê ali chuva de 70 até 100, 150 milímetros, desde o Maranhão até o Ceará, oeste da Paraíba, oeste de Pernambuco. Também teve chuvas bem significativas ali no leste da Bahia, né? Sudeste da Bahia ali também, acumulados ali que chegam até uns 100 milímetros também nos últimos 5 dias. E também lá no Acre e Rondônia, né? Acumulados que chegam ali até passa de 150 milímetros também ali na região, onde tem chovido muito ali também no Acre, juntamente com a bacia ali do Rio Branco, a bacia no Peru e na Bolívia, faz com que haja mais condições de mais águas no rio, mais enchente ali no rio, lá na cidade de Rio Branco. E na parte central ali aqui entre Minas, Bahia e o Goiás, Distrito Federal, ficou com pouca chuva, né? Quase sem chuva e quase sem chuva ali entre a parte central e o norte de Minas Gerais. Pouca chuva ali no sudoeste da Bahia, algumas chuvas isoladas que ocorreram aí durante a semana. No Assis, momento agora, deixa eu te perguntar uma coisa sobre esse mapa dos sim, 5 dias. Esse buraco aí sem chuva que a gente vê justamente nessa parte central, né? Goiás, Minas, pega São Paulo também. Ali. O que aconteceu ali que a chuva não conseguiu avançar? na alta atmosfera tem sempre a circulação dos ventos ali, formando uma circulação dos ventos igual ao ponteiro do relógio, no sentido ponteiro do relógio, formando sempre uma circulação de baixa na alta atmosfera, em torno de 12 mil metros de altura, né? Muitas vezes também associada até uma baixa pressão ou um vórtice, e faz com que haja impedimento do avanço da convergência de umidade ali, para pegar a Bahia e Minas, o norte de Minas, e, consequentemente, não deixa formar nuvens, né? Fica sem chuva nessa região. Entre o norte de Minas e a Bahia, então, a gente já vem com essa situação há algo de 2 meses aí, desde fevereiro, que está sem chuva nessa região. Algumas chuvas isoladas acontecem raramente, mas pouca coisa, né? Perfeito, então, Assis. E teremos mudanças aí nesses padrões nos próximos dias? Pode dar sequência aí à sua previsão. Vamos dar sequência. Vamos ver depois pela frente aí que pode ter uma mudançazinha, pouca coisa, no início da semana, com a chegada de uma frente fria, de novamente, outra frente fria, né? No momento atual, a situação está essa, né? A gente vê aqui, ó, pouca formação de nuvens entre Minas Gerais e o Goiás, a Bahia também pouca formação de nuvens, formação de nuvens mais desenvolvida um pouco aqui no norte do Maranhão com o norte do Ceará, e também aqui no Amazonas, aí também na parte sudoeste do Pará e o norte do Tocantins. Há algumas formações também devem desenvolver no decorrer do dia do sul, do extremo sul do Rio Grande do Sul, e ali no Paraná e Santa Catarina também com condições de chuvas isoladas, de maneira isolada, né? Nesse mapa agora, vamos ver a previsão de chuva acumulada dos próximos 10 dias, de hoje até o dia 7 de abril, né? Então, de hoje até o dia 7 de abril, a gente vê que a parte norte ali com o Mato Piba, onde deve receber maiores volumes de chuva, né? Essa parte branca significa dizer que os volumes de chuva chega até 200 milímetros, né? Ou pode passar um pouco 200 milímetros, 150, 200 milímetros ou mais. A gente vê que pega ali entre a região do Mato Piba, indo para o norte do Pará e grande parte do Amazonas. Na parte central ali no norte
Do Mato Grosso também, algumas áreas pode chegar em torno de 200 milímetros também, né? 150 a 200 milímetros ali na parte noroeste e norte do Mato Grosso. Mas o Mato Grosso apresenta uma condição de chuva boa no decorrer dos 10 dias, como um todo, né? Também o Tocantins apresenta uma boa condição de chuva, variando aí de 70 até passando de 100 milímetros também nos próximos 10 dias. Para essa época do ano, é uma condição de chuva boa, né? Porém, a gente vê que entre Minas e a Bahia ali ainda fica um buraco, né? Pouca coisa deve acontecer, somente chuvas em áreas isoladas, né? Entre Minas e a Bahia, e no oeste da Bahia, variando a chuva ali de mais ou menos de 30 até uns 40 milímetros, né? Assis, Mas sim. justamente sobre essa questão do norte de Minas Gerais e da Bahia que eu queria abordar com você. A temporada mais seca, ela tá chegando, nós estamos já há mais de 2 meses sem chuvas significativas naquela área, e pela janela natural das estações, nós não teríamos tempo de chover para recuperação, é isso? Não, não recupera mais não, porque agora a climatologia ali da região é algo no mais ou menos de 100 milímetros no mês de abril, né? Então, as chuvas que devem acontecer agora são chuvas fracas, né? As chuvas que devem acontecer são, vamos dizer assim, de todo jeito, apenas um proveito para lá para a região, mas não recupera mais nada não, né? Tá. Eles realmente ali já perderam muito, né? O pessoal da pecuária, com o pasto todo já seco, né? As chuvas que devem acontecer apenas para garantir manter mais alguma coisa pela frente aí, mas não são águas de Para volumosas para recuperação de recurso hídrico para o solo e tudo não, mais, não as deve chuvas acontecer, que caem, Assis. as chuvas que caem não são chuvas de volume de reservatório para juntar água em reservatório, mais não, né? Tá. A não ser que chegasse uma frente fria bem ativa, bem forte na região, mas a previsão que tem da frente fria que vai chegar na próxima semana vai trazer mais condições de pancada de chuvas isoladas, né? Antes apresentava uma condição melhor, mas já diminuiu um pouco aí a intensidade da chuva também. A gente vê, ó, que ali entre o sul de Minas e o centro de Minas, vindo para o Goiás, apresenta uma melhor condição de chuva, Sim. né? Chuva mais intensa. Tanto que ali no sul de Minas, o volume de chuvas, ó, deve passar também ali, passa de 100 milímetros, né? O acumulado de chuvas. Isso devido a sistema frontal que vai chegar na próxima semana também ali na região, né? E também no Goiás, as chuvas variando ali de 60 a 80 milímetros em algumas áreas também, né? Na região sul, chuvas volumosas também ali no oeste do Rio Grande do Sul, né? De 60 a 70 milímetros, deve acontecer nos próximos 10 dias. E também na parte leste de Santa Catarina e do Paraná, volume de chuvas ali que passam aí de 70 milímetros também, né? Então a gente vê que onde está a previsão de ficar com menos chuva, né, ou pouca chuva, vamos dizer assim, é exatamente entre o norte de Minas e a Bahia, que a gente vê no Brasil como um todo, né, nos próximos 10 dias. Assis, você tem aquele mapinha de previsão estendida, perdão, para a gente ver também? Então, nos Isso. próximos 15 dias, a primeira semana é o primeiro mapa de cima, né? A gente vê aqui entre Minas e a Bahia, novamente onde fica o buraco, né? Pouca chuva. Sim. Ficando mais chuvas aqui na parte sudeste de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Também boas chuvas aqui no Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. Na parte, toda a região norte até o Mato Piba, com uma boa condição de chuva intensa, né? Principalmente ali também, Maranhão, Piauí até o Ceará, Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba. Também no Mato Grosso, né? Como um todo, quase o Mato Grosso em grande quantidade, né? Grande parte do estado. No segundo mapa aqui, contando as chuvas pela frente até o dia 13 de abril, a gente vê que dá uma continuidade nas chuvas aqui na região sudeste, né, na parte central do Brasil, aumenta mais as condições de chuva de uma maneira mais significativa, diminui aqui, né, o Rio Grande do Sul a precipitação, né, mas ainda continua quase pouca chuva aqui entre Minas e a Bahia, né, sem continuando essa condição aqui, né. Novamente a gente vê aqui que onde fica com pouca chuva, menos chuva, né, é entre Minas e a Bahia. O resto do Brasil, todas as regiões, todos os estados com boas condições de chuvas, né? Cenário bem crítico por lá mesmo, né, Assis? Exato. Inclusive, Assis, eu vou abrir aqui para as perguntas dos nossos internautas e você já falou bastante sobre as condições lá para a Bahia e para o norte de Minas, mas tem bastante gente perguntando
sobre essas áreas, eu vou pedir então para você repetir. Ó, nós temos o Rodrigo tá perguntando de Brumado, o Jackson tá perguntando, perdão, de Guanambi. A gente tem o Crislânio também que está em Brumado. Deixa eu ver aqui quem mais, Assis. E tem mais gente aqui, tudo ali naquela região, muito preocupado que vai Exato, eu sei, acontecer. Então eu vou região de pedir. Brumado, Guanambi, Isso, por ali assim, indo até também para Malhada, indo tá. também quase ali região de Lapa, também é tudo, quase, Então, estão por tudo na mesma região gentileza, ali. Assis, fala de novo sobre as previsões para essas áreas, essa preocupação que a gente tem da temporada de seca chegando, por favor. Então, no início da próxima semana, está chegando outra frente fria ali em Minas Gerais, né? Ela vai dar um impulso ali no norte de Minas, também nessas áreas ali do sudoeste da Bahia. Deve ter aí umas pancadas de chuvas isoladas, até um pouco significativas em algumas áreas, né? Não são chuvas generalizadas, né? Algumas Tá. áreas podem acontecer umas chuvas até um pouco significativas, Virgínia. Isso no início da próxima semana, né? E daí está indicando, devido à chegada dessa frente fria em Minas, está indicando de permanecer mais um pouco de umidade ali entre o sudoeste de Minas, com a parte norte, o sudoeste da Bahia, com a parte norte de Minas, e sempre dando algumas chuvas, né? Mas são chuvas fracas. Isso que eu ia te. Provavelmente aí provavelmente na próxima semana a gente vai ter uma condição aí melhor de ter de chuva, mas são chuvas mais fracas depois, né? Mas pelo menos tendo chuva, não ficando sem chuva, né? Mas depois volta de novo, tem há uns dias ficar sem chuva, né? Depois do dia, lá pelo depois do dia 7 em diante aqui, né? Já volta a ficar sem chuva de novo alguns dias. Tá, Assis, então vamos reforçar só para não ficar confuso para o pessoal. A gente tem essa condição de chuva que pode chegar, mas essa chuva deve acontecer em forma de pancada, não é para todo mundo e também não deve ser com volume suficiente para recuperação dos reservatórios hídricos, por exemplo. É isso, né? Não, essa chuva, nesse período agora, é chuva para recuperar reservatório, para, vamos dizer Tá. assim, juntar água, não tem, dificilmente Vai ela levar um acontece. Ela alívio. não é só as chuvas apenas para dar um alívio mais para o solo, né? Para ter uma condição dessa, teria que chegar uma frente fria bem ativa, de maneira um pouco mais forte, na região que não tá essa condição para acontecer. E segundo ponto também, né, Virginia, abril já diminui bastante a precipitação climatologicamente falando na região, né? Apesar de ter indicações de ter chuvas em abril, mas o volume de chuvas, a climatologia já chove algo daí de 100 milímetros lá na região, no mês como um todo, né? Então já vai diminuindo, né? E a gente está vendo aí que as previsões para o mês de abril não indica bons volumes de chuva, né? Apenas chuvas em áreas isoladas. Perfeito, Assis. Então vamos lá, ó. O Antônio está perguntando se tem previsão de até quando deve chover, continuar chovendo na região de Juína, Mato Grosso. Então tá vendo aí, ó, Juína continua ainda com condições de chuvas intensas pela frente, né? Então, praticamente aí a primeira quinzena vamos voltar de novo aqui, ó, a primeira quinzena de abril ainda com condições de chuvas aí persistindo, continuando, né, persistindo, né? Mesmo diminuindo o volume, mas não tá cortando a chuva lá na região de jeito nenhum. A gente tem também o Pedro Evaristo perguntando como é que fica. Ele é do Agreste da Paraíba. Assis, como é que fica as condições por lá? Lá no Agreste Paraibano, né? Lá na minha terra, Isso. viu, Virgínia? Ei, coisa Bom, boa. tá boas condições de chuvas aí para os próximos dias lá, né? Acumulado de chuvas aí na faixa aí de 60 a 70 milímetros, pegando o Agreste Paraibano lá, né? E depois, pela frente, vamos ver aqui pela frente ainda continua também, né? Ainda vai persistir aí, pelo menos a primeira quinzena de abril, dando condições de chuvas também lá no Agreste. Assis, e para o sul, como é que ficam os próximos dias? Para o sul, os próximos dias, a partir de amanhã, já tem umas condições de chuva, né? E nos próximos 10 dias, ó, no Rio Grande do Sul, os acumulados ali de 60 a 70 milímetros na parte oeste do estado, né? 80 milímetros, né?
Então, quer dizer que não está cortando a chuva lá. Uns dias com chuva, dias sem chuva, está continuando, Virgínia. Depois é que dá uma diminuição, né? Diminui lá, depois lá do dia 7, dia 6, dia 7 em diante, ó, é que dá uma diminuição na chuva no Rio Grande do Sul. Assis, muito obrigada, viu? Essas foram as perguntas de hoje. Eu agradeço mais uma vez a sua parceria aqui junto ao Notícias Agrícolas e eu te espero na quarta-feira que vem para a gente atualizar as informações. Ok, um abraço, Virgínia. Tudo de bom. Portanto, então, essas são as informações mais recentes do meteorologista Francisco de Assis Diniz, que trouxe para a gente um ponto de atenção novamente, principalmente ali no norte de Minas Gerais e para o estado da Bahia. Os produtores dessas duas áreas sentindo bastante a falta de chuva. Há mais de 2 meses não chove de forma significativa e a temporada de seca ela está chegando. A tendência é que no mês de abril, pela norma climatológica, as precipitações já reduzam nesses dois estados. Então, de acordo com o Assis, não há mais condição ou previsão de chuva suficiente para recuperação de reserva hídrica, reserva do solo, para recuperação de alguma plantação que o produtor esteja esperando uma chuva mais significativa. De acordo com o Assis, os modelos mostram sim condição de chuva em alguns pontos isolados nos próximos dias, mas essa chuva deve acontecer em forma de pancada e com volume e sem volumes significativos. Não chega para todo mundo, então o cenário é bastante complicado, principalmente porque a gente tem um El Niño aí no radar que tende aí a cortar as precipitações nessas regiões no segundo semestre. Então, norte de Minas Gerais e Bahia devem entrar aí no período de seca, com os reservatórios já com os níveis bem abaixo do que seria ideal para o período nessa época do ano. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, eu sou a Virgínia Alves, mas não sai daí que o dia tá só começando, nossa agenda tá cheia e já já a gente tá de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.